Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam os irmãos abençoados neste momento, não apenas aqui no santuário da Primeira Igreja Batista de Manaus, mas você, meu irmão, minha irmã, que está participando deste culto, não apenas acompanhando o culto, mas participando do culto, através da sua transmissão online, que todos nós que somos uma única congregação, nós não temos uma congregação aqui na sede da igreja e outra online, não, é uma coisa só. Diante do Senhor nós somos uma única congregação. Então que a palavra nos abençoe, como já nos está abençoando desde o início deste culto. Para Dione e para mim é um prazer muito grande, volto a dizer, estar aqui com os irmãos num momento tão especial destes 125 anos da igreja, honrando o passado, vivendo o presente e caminhando para o futuro. Então, com esta maneira de encarar a sua própria história, a gente agradece a Deus, pastor Norton, pelo que a igreja tem representado para todos nós, batistas, brasileiros, batistas do mundo todo, e também para a cidade de Manaus, onde a igreja é um farol, levando pessoas e trazendo pessoas ao conhecimento de Jesus. Então, Dione e eu estamos muito felizes de estar aqui, ao lado do nosso casal pastoral, pastor Norton e sua esposa. Nós agradecemos a Deus mais uma vez este privilégio. E eu trago o abraço da nossa família, como sempre faço, a Dione e eu já estamos aqui. Então o abraço pode ser presencial. E trago também o abraço da nossa filha Diane, que reside nos Estados Unidos, e da nossa filha Denise, que reside lá no Rio, na mesma calçada em que nós residimos. Questão de caminhar 8 ou 9 minutos, estamos também onde ela mora, ela na companhia do seu esposo, o doutor Mário Lúcio, e também dos nossos netos, Teodoro e Otto. Eu sempre falo dos netos, porque avô e avó é assim, não é? Você chega perto, a primeira coisa no passado, agora já não é tanto porque você tem toda a tecnologia, já puxava aquele monte de fotografia, então já ia mostrando os netos, isso é natural. O nosso saudoso pastor Nilson Amaral Fanini, segundo eu soube, dizia que avô nada mais é do que o burro que o filho amansou para o neto montar. E eu me sinto montado de uma maneira muito especial já há vários anos. Teodoro está com 13 anos, Otto está com 9 anos. E hoje de manhã eu estava tomando café quando entrou uma mensagem áudio do Otto, dizendo: vovô, domingo que vem é o dia da criança. O dia da criança está chegando e você vai me dar um presente. Só que eu não quero que você gaste o seu dinheiro. Não é bonito isso? Eu não quero que você gaste o seu dinheiro. Então você vai me dar o dinheiro e eu vou comprar o presente. Isso foi agora no café. Eu já ouvi esse áudio várias vezes do café para cá. Eu acho assim incrível o raciocínio, né? Você não vai gastar dinheiro. Não. Você vai me dar o dinheiro. O dinheiro vai ser meu, aí eu gasto. Está entendendo? É por aí mesmo, não é? Neto é neto. Neta é neta. Nós temos 2 netos. Se você tem neto e neta, parabéns. Estamos juntos. Porque como avô e avó, nós temos esta cosmovisão que é influenciada pela presença destes seres humanos na nossa vida. E também um grande abraço à nossa Junta de Missões Mundiais. Somos hoje 2.450 missionários em 97 países ao redor do mundo. Então, a presença batista é uma presença forte. Nós somos uma das 4 grandes forças
missionárias da Igreja do Senhor hoje, atualmente, no mundo todo. Então, quando nós damos a nossa oferta missionária, ou quando adotamos um missionário, quer individualmente, quer como igreja local, nós estamos chegando a 97 países. Nós estamos participando de um grande movimento de unidade da fé cristã. Estava participando de um evento na Índia, a serviço da Aliança Batista Mundial, quando lá me encontrava, e um daqueles líderes veio conversar comigo e disse: Pastor Fausto, nós agradecemos a Aliança Batista Mundial porque nós estamos hoje realizando este evento por causa de vocês. Nós somos aqui na Índia, ele me disse naquela ocasião, 33 convenções batistas, mas esta é a primeira vez que nós todos nos unimos num evento. Há anos estamos cada qual fazendo o seu trabalho, cada qual independente. Talvez, agora penso eu, e isto vale para qualquer lugar do mundo, pela nossa posição doutrinária da autonomia da igreja local. Então eu sei, cada igreja batista é autônoma. Nenhuma igreja batista vai ingerir na administração de uma outra igreja batista, não vai mandar numa outra igreja batista, assim como o Estatuto da Convenção Batista Brasileira, o regimento interno da Convenção Batista Brasileira, deixa muito claro que o relacionamento entre a Convenção Batista Brasileira e as igrejas cooperantes, notem bem, isso é muito importante, não as igrejas associadas, mas cooperantes. É um relacionamento não administrativo, não hierárquico. A convenção toma suas decisões, oferece à igreja as suas recomendações, e a igreja então vai decidir quanto à sua postura como igreja diante daquelas recomendações. Não há nenhum relacionamento jurisdicional entre a Convenção Batista Brasileira e as igrejas cooperantes. Por isso que, se há uma palavra que define os batistas, é a palavra cooperação. Nós cooperamos uns com os outros. Pode ser frustrante? Pode. Aqui está o diácono Vanis, que sabe muito bem disso. Com o GT, ele foi o nosso relator do grupo de trabalho Repensando a Convenção Batista Brasileira. Só de usar a expressão repensando, quer dizer que nós já pensamos uma vez, né? Se está repensando é porque já pensou. Mas o repensando ele acontece o tempo todo. E nem sempre você encontra aquela boa disposição das pessoas, até mesmo de líderes, para trabalhar nessa direção. Muito bem, mas é cooperação. Cooperação não é obrigatória. Cooperação é voluntária. Então, cooperação marca a denominação batista no mundo todo. Em qualquer país deste mundo, quando eu chego numa igreja batista, eu me sinto em casa porque eu sei onde eu estou e também sei onde eu não estou. Eu estou no meio de irmãos e irmãs que trabalham em cima do conceito de cooperação. Então, nós juntos trabalhamos. Eu me recordo de um grande evento evangelístico que houve na cidade do Rio de Janeiro com o evangelista Sammy Tippett. E nós fizemos uma concentração no estádio do Maracanã, com cerca de 55 a 60 mil pessoas, e uma forte cooperação das igrejas cooperantes da Convenção Batista Carioca. Mas, exatamente porque cooperação é voluntária, houve algumas igrejas que, por decisão, não estavam lá, fizeram outros eventos daquela mesma hora.
E alguém depois conversou comigo: irmão presidente, nós precisamos de chamar a atenção. Eu disse: eu não vou chamar a atenção de ninguém. Nós não somos batistas? Somos. A palavra-chave não é cooperação, é cooperação. Muito bem, se é cooperação, eu posso até manifestar a minha estranheza, posso manifestar a minha tristeza, mas eu não posso manifestar um pito, como se diz. Eu não posso açoitar nenhuma igreja. Ela é autônoma. E como dizia o doutor João Filson Sorém, grande líder batista brasileiro, que foi inclusive presidente da Aliança Batista Mundial, a igreja batista local não é apenas autônoma, ela é soberana. E soberano e soberana, nós sabemos, manda em si mesma, faz aquilo que lhe parece o melhor. Pode ser frustrante? Pode. Mas é cooperação. É isso aí, é cooperação. Por isso eu me sinto feliz em estar numa igreja da cooperação batista. Igreja Batista local. Neste caso, Primeira Igreja Batista de Manaus. Juntos aqui, celebrando os 125 anos. E como eu disse ontem à noite, o simples fato de a igreja celebrar 125 anos quer dizer que esta é uma igreja vitoriosa. Quantas igrejas já se foram, não porque elas quiseram desaparecer, mas houve mudança, digamos, da vizinhança, da comunidade, especialmente em certas áreas do interior do Brasil, vamos assim dizer, em que muitas vezes a igreja desaparece porque os membros da igreja se mudam para outros lugares. Vão procurar outro trabalho, outro emprego, outras oportunidades. Eu me recordo lá em Bauru, onde eu nasci e fiquei até perto de 13 anos de idade, no interior do estado de São Paulo, quantas vezes eu me recordo de despedidas na igreja de famílias que iam para a cidade de São Paulo, ou para outro grande centro urbano do Brasil, procurando melhores condições de vida e melhores oportunidades. Isso acontece. Então, muitas vezes, igrejas desaparecem, não porque elas sumiram simplesmente, não porque não deu certo ser igreja, mas porque houve necessidade, pela ausência de oportunidade na comunidade ou na cidade. Então, os membros da igreja tiveram de se mudar, e a igreja, como organização local, ela já não está mais ali, mas ela continua em diferentes lugares. Graças a Deus por isto. Parabéns, Primeira Igreja Batista de Manaus, 125 anos, honrando o passado, vivendo o presente, caminhando para o futuro. Isto é, uma igreja que não está presa ao que já aconteceu, mas está sendo diligente à vontade de Deus neste momento presente e, ao mesmo tempo, está se posicionando para o futuro. O futuro pertence a Deus, eu sei, mas Ele vai revelar. É o que Deus faz. Afinal de contas, a igreja pertence a quem? Ao Senhor Jesus. Ele disse: edificarei a minha igreja. Ele não disse: edificarei a minha empresa. Não, edificarei a minha igreja. Ele não disse: edificarei a minha companhia. Não, edificarei a minha igreja. Então, esta igreja está sendo edificada pelo seu Senhor Jesus há 125 anos. E ela vai durar o tempo que o Senhor Jesus determinar até que Ele volte. É assim. Eu creio assim. Alguém até pode estar perguntando: o senhor já está pregando? Não, não comecei a pregar ainda não, fiquem tranquilos. Mas, em compensação, eu tenho este relógio aqui comigo, só para eu saber quanto tempo eu já passei da hora. Uma igreja vitoriosa. Primeira Igreja Batista de Manaus, uma igreja vitoriosa.
Ontem à noite refletimos sobre uma igreja vitoriosa, porque ela proclama uma mensagem vitoriosa. Proclama, seja em termos de proclamação oficial, anúncios, a sua presença já é uma proclamação, mas há sempre uma mensagem. A mensagem da igreja é uma só. Como o apóstolo Paulo define em 1 Coríntios, no capítulo 1, escrevendo àqueles irmãos: os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós proclamamos Cristo crucificado. Ou seja, o Cristo que morreu na cruz, tendo nascido de uma virgem, numa humilde estrebaria, o Cristo que foi sepultado, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que retornou ao Pai, onde está sentado à direita dele, rogando por nós, o Cristo que voltará. Este é o Cristo crucificado e esta é a mensagem que nós pregamos como igreja. Nós pregamos a Cristo crucificado, uma mensagem vitoriosa proclamada por uma igreja vitoriosa. Nesta manhã eu gostaria de responder à mesma pergunta: por que uma igreja vitoriosa? Porque ela obedece à voz do Espírito Santo. Vozes existem, vozes incidem sobre a igreja, mas a igreja só obedece a uma voz, é a voz do Espírito Santo. E eu quero ler na parte da carta, ou melhor, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículos 1 a 10, o que eu considero um texto que nos mostra exatamente a obediência da igreja à voz do Espírito Santo. Atos capítulo 16, versículos 1 a 10. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Já observamos aqui, no que Lucas está escrevendo, que a família de Timóteo trazia um desafio espiritual muito grande. A mãe, judia, o pai, grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este, isto é, Timóteo, fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Ora, se sabiam que o seu pai era grego, também sabiam que a mãe era judia. Então o apóstolo Paulo, com a sabedoria extraordinária, ele circuncidou o jovem Timóteo por causa dos judeus, porque sabiam que o pai era grego. E também, claro, não está aqui, sabiam também que a mãe era judia. Então, com isso, o apóstolo Paulo evitou quaisquer dificuldades de aceitação por parte daqueles a quem ele estava levando a palavra. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas da fé, e cada dia as igrejas cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que lhe apresentou, ou se lhe apresentou o homem da Macedônia, que lhe rogou, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão,
procuramos partir para a Macedônia. Observem agora o que Lucas escreve: concluindo que o Espírito do Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então, por que a primeira igreja batista de Manaus é uma igreja vitoriosa? Porque ela obedece ao comando vitorioso do Espírito Santo. Este texto de Atos 16, 1 a 10, sempre me encafifou, como se diz. Como é que pode o Espírito Santo chamar Paulo, Timóteo, para a pregação da palavra, e na hora que eles vão pregar, o texto diz: o Espírito impediu? Como é que o Espírito Santo vai impedir alguém de fazer aquilo para o que ele mesmo chamou esse alguém? E a razão é simples: por causa da estratégia do Espírito Santo. O Espírito Santo tem estratégia. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe onde está fazendo, com quem está fazendo e para o que ele está fazendo. Isso quer dizer que a primeira igreja batista de Manaus, ao celebrar 125 anos, ela o faz atenta à voz do Espírito Santo para saber qual a estratégia que ele tem para os próximos 125 anos, ou para os próximos 250 anos, até que o Senhor volte. Há uma estratégia. Como nós entendemos à luz da palavra de Deus, claramente dita, de que nós não marcamos os tempos e as estações, que o Senhor Jesus voltará, Ele vai voltar, isso sabemos. Agora, quando não nos compete estabelecer coisa alguma. Então, neste meio tempo, neste ínterim, entre hoje e a volta do Senhor, nós vamos ouvir a voz vitoriosa do Espírito Santo. Nós vamos seguir a liderança vitoriosa do Espírito Santo. Por isso a igreja é uma igreja vitoriosa. Ela não apenas tem uma mensagem vitoriosa, mas ela também obedece à estratégia vitoriosa do Espírito Santo. Quero ficar num ponto nesta manhã e à noite continuar. O Espírito Santo tem um ministério na nossa conversão. Nós lemos isto em João 16, 8 a 10. Quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 5 a 8, o Senhor Jesus, respondendo a Nicodemos, lhe diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, isto é, o que é nascido para este corpo humano, isto aqui é carne, isto é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então não te maravilhes de eu te ter dito, necessário te é nascer de novo. O Espírito, como um vento, assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É o ministério do Espírito Santo na nossa vida como indivíduos, levando-nos à presença de Jesus. Em Efésios, no capítulo 1, versículos 13 e 14, nós lemos: em quem também vós estáis,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados. Quando eu era garoto, eu ficava pensando em selados como um selo. Eu disse, mas o Espírito Santo é um selo? Eu pensava em selinho, né? Selo, estampilha, selo. Na minha cabeça não fazia sentido. Eu tenho um selo. Com o tempo, eu entendi que os selados é lacrados. O selo é como lacre. Você pega bem e... pronto, o lacre ficou. Então, hoje recebemos lacres, às vezes em envelopes. Você tem que tirar aquele lacre para poder chegar ao conteúdo do que está no envelope. Nós somos selados, isto é, lacrados no Espírito Santo. Ele, em nós, deixa claro para nós que nós pertencemos ao Senhor Jesus. Eu ouvi num sermão do evangelista Billy Graham, homem que Deus usou de uma maneira assim extraordinária, como bem o sabemos, para pregar pessoalmente a cerca de 250 milhões de pessoas, pessoalmente. E através dos seus vídeos, seus filmes, suas mensagens escritas, alcançou 2 bilhões de pessoas. Nenhum outro pregador da história da igreja cristã chegou lá. E ele disse que estava num avião, sentado numa poltrona, atrás sentou-se alguém que ele não conhecia, não tinha visto, mas que estava assim, embriagado, pelo menos alcoolizado, e dizendo um monte de bobagem. E então uma comissária de bordo chegou àquele senhor e disse, olha, o senhor sabe quem está sentado aí na sua frente? É melhor só ficar quieto, não dizer tanta bobagem. O senhor está atrás do Billy Graham. Aquele homem, meio com dificuldade, levantou, virou-se para trás e perguntou, o senhor é o Billy Graham? Billy Graham disse que, quietinho, ele disse, sim, eu sou. Muito obrigado. Os seus sermões estão transformando a minha vida. Aí o Billy Graham depois acrescentou o seguinte, realmente só pode ser o meu sermão, porque se fosse Jesus, a vida já estaria transformada. Há muita gente que está transformada por seres humanos e pensa que tem a vida eterna, mas ainda não foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Como Jesus diz e como o apóstolo diz, vocês estão selados, lacrados, isto é, tem um lacre, com o Espírito Santo, e mais, ele é o penhor, ele é a garantia de que vocês são salvos. Aquele que nos leva aos pés da cruz não é aquele que nos salva. Cada um de nós pode contar a sua experiência de conversão e dizer como conheceu a Cristo. Foi através do ministério tal, foi através do pastor tal, foi através da missionária tal. Muito bem. Apenas instrumentos nas mãos do Espírito Santo para nós conhecermos o Senhor. Mas quem nos leva à cruz é o Espírito Santo. É Ele que nos convence e é Ele que, em nos persuadindo, diz, olhe para a cruz. É Ele, é o Espírito. Por isso a igreja é vitoriosa, porque ela obedece à voz,
à liderança vitoriosa do Espírito Santo. Com isso também não há crente que não tenha o Espírito Santo. Meu irmão, você tem o Espírito Santo. Minha irmã, o Espírito Santo reside em você. O apóstolo Paulo diz que nós somos o santuário do Espírito Santo. Não faz sentido para um crente orar: Senhor, me dá o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. Ele já está orando porque o Espírito Santo está nele. É evidente que a gente vai pedir ao Espírito Santo a sua plenitude em nós, o seu poder em nós, o nosso crescimento espiritual. Então, Senhor, enche-me de ti. Um dos nossos hinos diz isto: mais de Cristo eu quero ver, mais o seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão. Mas eu não estou pedindo mais Espírito, ele já está aqui. Eu quero mais do poder do Espírito Santo. Então, nenhum crente deve pedir a Deus: Senhor, me dá o Espírito Santo. Não, ele já deu. Quando você veio a Cristo, você veio pelo Espírito Santo. Ele é o lacre da sua salvação, ele é o penhor da sua salvação. Agora, você e eu devemos sim pedir maior submissão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz isto: andai no Espírito, e não ireis produzir os frutos da carne. Mas no Espírito nós produzimos o fruto do Espírito. Interessante como Paulo deixa claro que a carne, ela produz frutos e obras, mas o Espírito produz um fruto multifacetado. Mas o Espírito já está em nós, porque nós chegamos aos pés da cruz através do Espírito. Mais uma vez, meu irmão, o Espírito Santo mora em você, porque o Espírito Santo trouxe você aos pés da cruz. Minha irmã, o Espírito Santo mora em você, porque o Espírito Santo trouxe você aos pés da cruz. Você pertence ao Senhor Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu não quero falhar, isso não, mas eu quero 2 pontos: falar, o que mais? Viver, andar com Jesus. Ele já está comigo. A Dione e eu conhecemos a Cristo em momentos diferentes. Eu lá em Bauru, no interior do estado de São Paulo, e ela na cidade do Rio de Janeiro. Eu na 2ª Igreja Batista de Bauru, hoje Igreja Batista Beriana, e ela cá na 1ª Igreja Batista de Copacabana. Muito bem, onde ela foi batizada como parte do início da igreja. O pregador foi o mesmo, lá e cá. Mesmo pregador, ano diferente, cidade diferente, igreja diferente. O cantor Luiz de Carvalho. E eu me lembro que, na hora do apelo, ele cantou aquele cântico. Claro, se ele cantou é um cântico, né? Mas ele cantou aquilo que ficou marcado no Brasil durante o ministério dele. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. É Deus pedindo, está insistindo. Filho meu, dá-me o teu coração. Eu fui à frente. Eu me recordo que eu estava sentado, bem sentadinho, tranquilo ali. Ele fez o apelo, já vou levantar. Mas no que eu levantei, alguma coisa me puxou, eu sentei de novo.
Eu até virei para o colega, meu amigo do lado, e disse, você me puxou? Eu disse, não te puxei, não. Não, alguém me puxou, rapaz, eu senti. Eu acabei sentado de novo. Aí eu me levantei e fui à frente. Hoje, decorridos tantos anos, eu estava com 7 anos de idade na época, não me interessa quem me puxou para baixo. O que me interessa é quem me levou à frente. Foi o Espírito Santo. Pregador Luiz de Carvalho. Lá no Rio, aquela menininha também ouviu o mesmo pregador, Luiz de Carvalho. Tomou a sua decisão. Agora, Luiz de Carvalho foi apenas um instrumento. Quem a trouxe e me trouxe aos pés da cruz foi o mesmo Espírito. Porque nós não temos múltiplos Espíritos Santos, é um só, que nos traz, nos atrai à cruz. Nós não somos convertidos do cantor evangelista Luiz de Carvalho, nós somos convertidos pelo Espírito Santo, que nos selou e que é o penhor da nossa salvação. Esta experiência é sua também. Quem Ele usou para que você conhecesse a Jesus como Senhor e Salvador, é importante, é importante. Mas o mais importante é que você passou a ser habitado como santuário do Espírito Santo. Por isso a igreja vitoriosa é aquela que obedece à liderança vitoriosa do Espírito Santo. E eu me pergunto se entre nós, aqui online, existe alguém que tem sido trabalhado pelo Espírito Santo, a quem o Espírito Santo tem falado, mas que ainda não tomou uma decisão por Jesus. Ainda não está vivendo uma vida vitoriosa, exatamente porque ainda não conheceu o poder da cruz e do túmulo vazio no seu coração. Exatamente porque ainda não cedeu ao apelo do Espírito Santo. Eu quero que todos nós nos curvemos em oração neste momento. E eu quero fazer este apelo diretamente a você, se couber este apelo a você. Se houver entre nós alguém, seja aqui no presencial ou através da transmissão online, que ainda não tomou a maior e mais importante decisão da vida, que é abrir o coração para Jesus e dizer de todo o coração e confessar com alegria: eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador pessoal. Eu creio que Jesus Cristo morreu por mim. Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou por mim. Eu creio que Jesus Cristo está hoje orando em meu favor na presença de Deus, lá no céu. E eu um dia vou morar com o Senhor Jesus. Se houver entre nós alguém que ainda não está nesta direção, ainda não crê assim, mas que neste momento toma a decisão de fazer isso, de tomar esta decisão de crer em Jesus. Levante a sua mão onde quer que você esteja, se for o seu caso. Pode ser um menino ou uma menina, um adolescente, um jovem, um senhor, uma senhora. A idade não importa, a condição social não importa, a condição financeira não importa. O que importa agora é você diante do Senhor Jesus. Se você que me ouve
toma a decisão de seguir a Jesus. Levante a sua mão onde quer que você esteja. Nós queremos orar por você. Se você está participando do culto online, toma mesmo a decisão, coloque aí no seu chat uma mensagem à igreja, dizendo: eu quero seguir a Jesus de todo o meu coração. Eu quero viver uma vida vitoriosa, e a vida vitoriosa passa pela obediência à voz do Espírito Santo. Ele é que vai me lacrar para a salvação. Ele é que vai ser o penhor da minha salvação. Então levante a sua mão onde quer que você esteja, aqui neste santuário. Onde quer que você esteja. É possível que você já tenha tomado essa decisão, mas nunca tenha tomado uma outra decisão absolutamente necessária, não para a sua salvação, mas para o seu testemunho, a decisão de batizar-se. Se você é crente em Jesus, mas ainda não foi batizado ou batizada, levante a sua mão. Tome a decisão de dar a sua pública profissão de fé. Tome a sua decisão de se batizar, não para a salvação, mas por causa da salvação, não para ser salvo, mas porque já foi salvo. Então, meu irmão, levante a sua mão, se você ainda não se batizou. Tome essa decisão agora. E, oportunamente, o pastor da igreja vai lhe dar toda a orientação nesse sentido. No momento, é apenas uma decisão. Eu quero me batizar. E volto a dizer, um menino, uma menina, eu tinha 7 anos quando aceitei a Jesus, tinha 9 anos quando fui batizado. Então as crianças também podem fazer isso. Um adolescente, um jovem, um senhor, uma senhora. Se o Espírito Santo está tocando o seu coração, obedeça ao Espírito Santo agora. Viva uma vida vitoriosa em obediência à liderança vitoriosa do Espírito Santo. Alguém entre nós que toma a decisão de se batizar. Talvez Deus abençoe você. Deus abençoe você. Isso, aquela mãozinha lá, estou vendo também. Muito obrigado. Alguém mais toma a decisão de se batizar. Levante a sua mão. Nós queremos orar por você. Queremos dar todo o apoio para que você cresça na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Há alguém entre nós que está afastado, quem sabe formalmente desligado de uma igreja, seja a igreja que for. Você já tomou a sua decisão, você já se batizou, mas por várias razões você anda longe do Senhor e chegou até a ser desligado ou desligada de sua igreja. Meu irmão, minha irmã, volte-se hoje para Jesus. Então, se você é um crente afastado, talvez excluído, desligado de uma igreja, que esta seja a hora da sua reconciliação com Jesus e com a igreja de Jesus. Então levante a sua mão que a gente quer orar por você também, para que o Espírito Santo que já habita o seu coração, Deus abençoe, lhe dê graça, lhe dê força e lhe restaure, porque esse é o ministério do Espírito Santo, é lhe dar a restauração em Jesus. E nós queremos orar por você. Então, Deus abençoe aquela mão que se levanta também. Alguém mais que de todo o coração toma essa decisão de retornar, de voltar, de se reconciliar. Você pode ser um visitante, membro desligado de outra igreja, não importa. Este é o momento para você. É o momento entre você e o Senhor Jesus, a quem você já serviu e agora você vai voltar a servir. Então levante a sua mão. Deus abençoe. Alguém mais? Deus abençoe. Alguém mais?
O hino que nós vamos cantar diz: muito triste eu andava, aflito e sem paz, mas eu hoje tenho alegria veraz, e constantemente bendigo a meu Deus. É claro o motivo. Que motivo é este? Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu não quero falhar, mas eu quero falar, andar e viver com Jesus. Sofrendo eu vivia nas garras do mal, o mundo atirou-me no abismo fatal. Agora, qual ave que voa nos céus, eu vivo contente, pois sou de Jesus. Se estás perturbado, por que lamentar? Encontras em Cristo riqueza sem par, perdão, alegria, amor, salvação. Ó, vem, vem a Cristo sem hesitação. E eu quero fazer um pedido a você que levantou a sua mão. Você que levantou a sua mão, aceitando, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Você que levantou a sua mão, tomando a decisão de se batizar. Você que levantou a sua mão para a reconciliação com Jesus e com a igreja de Jesus. Se não lhe for constrangedor, eu gostaria que você saísse do seu lugar enquanto cantamos este hino e se sentasse aqui, para que a gente tivesse um momento de oração com você. É um pedido que eu faço, se você entender que pode concordar comigo nesse sentido. Então saia do seu lugar, venha à frente, fique aqui para termos depois um motivo de oração, um motivo e um momento de intercessão juntas, tá bem? Vamos ficar em pé para o cântico deste hino, e se você levantou a sua mão em uma destas modalidades que eu apresentei, venha à frente, se for possível, pode vir à frente. Se você se sentir assim constrangido ou constrangida de vir à frente, peça alguém do seu lado para vir com você. Diga: olha, você pode ir comigo? Eu quero ir lá, mas eu estou assim, meio sem jeito. Não, alguém vai vir com você. Então venha, desça, pode vir neste momento.